Alguma vez a gente já parou para pensar em como chegamos até aqui? De pequenos grupos se movendo de um lado para o outro, até, essa sociedade global e conectada que temos hoje. Essa jornada de milhares de anos é cheia de saltos gigantescos que não só mudaram nosso jeito de viver, mas que definiram a própria essência de quem a gente é. Vamos mergulhar nos momentos-chave dessa transformação incrível. E essa é a grande questão, não é? Como é que o mundo se tornou o que ele é hoje? A passagem de caçadores-coletores para essa civilização global não foi algo que aconteceu do dia para a noite, claro. A resposta para isso está numa série de revoluções, sabe? Momentos decisivos que mudaram para sempre o rumo da nossa história. Então, para a gente entender essa história toda, vamos focar em 4 grandes viradas. A gente vai começar com a mudança que nos fez criar raízes num lugar. Depois, vamos ver como as ideias ganharam o poder de viajar no tempo. Em seguida, como nos lançamos para explorar o planeta e, por fim, como as máquinas simplesmente aceleraram o ritmo de tudo. Vamos começar pelo começo de tudo. A primeira grande revolução humana não foi sobre tecnologia, mas sobre algo bem mais básico, o lugar que a gente chama de casa. Foi a transição de uma vida de pura sobrevivência para o início das primeiras comunidades. Tenta imaginar um mundo sem endereço, sem cidade, sem CEP, sem nada. A condição original do ser humano era essa, movimento constante. A vida era uma jornada sem fim, uma existência nômade, guiada pelas estações do ano e, claro, pela busca de sustento. E na prática, o que isso queria dizer? Bom, que a existência era definida por uma busca que não parava nunca. Cada dia era uma nova procura por comida, por água, por um abrigo que fosse seguro. A vida era literalmente uma viagem sem fim, ditada pelas necessidades mais básicas para sobreviver. E aí, algo fundamental mudou. A humanidade deu um salto de ideia que foi gigantesco. Em vez de só encontrar comida, a gente passou a produzir a própria comida. Essa troca de caçar e coletar para cultivar e criar pode parecer simples, mas foi o que deu origem à Revolução Agrícola. E olha, isso mudou absolutamente tudo. Com a agricultura, aquela necessidade de estar sempre se mudando simplesmente desapareceu. Pela primeira vez na história, era possível fincar raízes em um lugar. E isso levou à criação das primeiras aldeias, das primeiras comunidades permanentes. O nomadismo que definiu a vida humana por milênios estava chegando ao fim. Ok, com as pessoas vivendo juntas, um novo desafio apareceu: como preservar e compartilhar o conhecimento. O próximo grande salto da humanidade foi a invenção de uma tecnologia capaz de registrar ideias e fazer com que elas viajassem pelo tempo. Essa tecnologia foi a escrita. A escrita foi uma tecnologia que transformou tudo. Pela primeira vez na história, o conhecimento não precisava mais morrer junto com a pessoa que o tinha. Ele podia ser registrado, podia ser copiado e podia ser passado para frente, através do tempo e do espaço, de geração em geração. Com o conhecimento sendo registrado e compartilhado, os mapas foram ficando mais precisos e as lendas sobre terras distantes começaram a se espalhar. O mundo conhecido começou a parecer pequeno e a curiosidade levou a gente para a próxima grande era, a exploração dos oceanos. Impulsionados por uma mistura de curiosidade, ambição comercial e novas tecnologias de navegação, os exploradores se lançaram aos mares. Esse foi o verdadeiro começo do que a gente chama de globalização. Culturas que viveram isoladas por milênios, de repente se encontraram. Um contato que trouxe trocas incríveis, mas também muitos conflitos. Isso nos joga na nossa última grande transformação, uma que mudou o próprio ritmo da vida diária de um jeito que nunca tinha sido visto antes. Chegamos na era das máquinas, na Revolução Industrial. Tudo começou com uma fagulha, a invenção das máquinas a vapor. Essa tecnologia foi como um efeito dominó, dando origem a fábricas e à produção em massa. O resultado foi uma mudança radical na sociedade. As pessoas deixaram o campo em um movimento massivo em direção às cidades, transformando completamente o jeito de viver. O impacto disso foi imenso e muito pessoal. A rotina não era mais ditada pelo sol, mas pelo relógio da fábrica. A estrutura das famílias mudou, a paisagem das cidades foi redesenhada com chaminés e ferrovias. Foi uma transformação tão profunda que os ecos dela moldam o nosso mundo até hoje. Então, só para a gente amarrar essa jornada incrível, começamos como nômades e a agricultura nos deu um lar. A escrita deu voz às nossas ideias através do tempo. As navegações conectaram nossos mundos e, finalmente, a Revolução Industrial nos deu a velocidade e a escala que definem a vida moderna. Nenhum desses saltos foi um evento isolado. Cada um foi como um bloco de construção, essencial para o próximo. Da agricultura à indústria, cada passo se apoiou no anterior, criando a estrutura supercomplexa do nosso mundo.
Se a gente tirar um desses blocos, a construção toda corre o risco de desmoronar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que é inevitável. Nós já passamos pela Revolução Agrícola, pela da escrita, pela industrial. Qual será a próxima grande transformação? Talvez a gente já esteja vivendo nela agora mesmo. O que será que vai definir o próximo capítulo da jornada humana? A reflexão fica no ar.